Então, fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. O vídeo de hoje está muito importante porque vamos falar de assuntos relacionados até à própria imprensa pernambucana, tá? Porque teve um zuzuzu, porque o estádio do Arruda vai ser dado para SAF e não sei o quê. Vocês acompanharam, né, como foi esses bastidores aí. E o presidente Bruno Rodrigues, ele foi recentemente no programa, né, do Beto Lago, um grande jornalista, um grande repórter, que fala sobre o futebol aqui de Pernambuco e esclarecer alguns pontos bem pertinentes, torcedor. Inclusive, a gente vai deixar aqui para que você possa acompanhar essas principais falas do presidente Bruno Rodrigues sobre a questão de como será o investimento da SAF, como será essa questão do Arruda. Então acompanha tudo aqui. Mas antes de tudo, deixa o like, galera, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Ontem, infelizmente, eu não fiz um vídeo pós-jogo, porque foi muito corrido para mim o fim de semana, mas hoje a gente já retorna com nossas atividades e já trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Pois bem, torcedor, até estou um pouco rouco, né? Vamos lá. O presidente Bruno Rodrigues, ele informou sobre como serão os investimentos da SAF. Que terá uma capacidade para 60 mil, um estádio muito moderno, segundo o próprio presidente. Um time tem que ser muito competitivo. Até ele falou uma hipótese muito importante, quando se tem pelo menos números ali relevantes para que o clube possa brigar em patamares grandes. Porque é o seguinte, torcedor, a gente fica observando o Santa Cruz no decorrer desse tempo todo, vai falar do Arruda também, mas as pessoas entraram e saíram do clube, alguns prejudicaram muito o clube. E dessa vez, o Santa Cruz vai saber quanto vai investir, o torcedor já tem ciência de quanto será investido, pelo menos no mínimo, coisa que nem isso tinha, a gente não tinha transparência de nada. Então, torcedor, é muito importante, muito importante. Diga aí, 20 milhões na Série D. Isso deixa o time muito competitivo. Isso é só no futebol. Palavras do próprio presidente Bruno Rodrigues. Não tem nada a ver com estádio nem nada. Futebol, 20 milhões. Aí, claro, isso aí, contratações, enfim, vários quesitos, né, torcedor? Outra situação muito importante que eu vejo nesse meio todo é que, no mínimo, torcedor, o time vai ter uma perspectiva de crescimento. E parece que isso incomoda muito a parte da imprensa pernambucana, porque esse é o ponto X do vídeo de hoje. A gente observa os fatos, a gente vê o estádio do Arruda, um grande estádio, segundo maior estádio particular do Brasil, só perdendo por Morumbis, e a gente vê o quanto ele está calaminoso, podemos dizer assim, em uma situação complexa, e que o Santa Cruz, o próprio Santa Cruz, não tem recursos para monitorar o estádio, para deixar ele com qualidade. Então, nada melhor do que os investidores, pessoas que têm dinheiro, pessoas que fizeram o contrato, tudo direitinho, tudo bacana, só falta a aprovação do Conselho Deliberativo. Claro, vai ter que passar pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Deliberativo, pelos outros pareceres, né? Que tende a tudo ser favorável, e o sócio é que vai decidir. E o presidente esclareceu grandes fatos, pessoal, para que o torcedor não fique na dúvida. Então eu vou deixar para que o torcedor preste atenção, porque, gente, a gente ouviu muita coisa nesses últimos dias relacionada ao estádio do Arruda. E assim, torcedor, não é o bicho de sete cabeças, não é que o Santa Cruz vai doar, ó, aqui. Porque as pessoas levavam um saco de cimento, as pessoas levavam tijolo. Ótimo, maravilha. Mas agora, gente, tem que ter um estádio melhor. Tem que ter um estádio com 60 mil torcedores de volta, pelo menos. Eu já fui no estádio do Arruda, em grandes jogos, principalmente contra aquele próprio Betim, já fez jogo contra o Internacional. Ou seja, já fui em vários jogos, né? No estádio José do Rego Maciel, e a gente via a beleza que é o estádio. É um estádio muito raiz, um estádio muito bonito, com uma capacidade enorme. E uma coisa que me chama a atenção é que os recursos que chegam para o tricolor
não é o suficiente para monitorar, para dar aquele equilíbrio. Podemos dizer assim, ó, a gente viu aí até um dia desses os banheiros como estava. A gente vê ainda rachaduras nas arquibancadas, entre outros fatores. Então não adianta ter um estádio dessa forma se você poder dar conta dele. É a mesma coisa. Por exemplo, um cara que. Preste atenção, tá? Um cara que ganhou um salário mínimo, ok? Ganhou aí nessas. Vê a situação. Ganhou aí nesses jogos da vida uma Ferrari, certo? E ele decidiu que vai usufruir dessa Ferrari com um salário mínimo. Entenda. IPVA. IPVA o cara tem que pagar várias taxas, né? Várias taxas, diga-se de passagem. E para o cara dar. É a mesma coisa. O Santa Cruz, hoje, o clube associativo, para dar conta de um estádio daquele. Então não tem como, torcedor. Tinha que ser envolvido. E por isso chegou esse valor de R$ 1 bilhão. E que só chegou nesse valor justamente porque os próprios diretores, algumas pessoas que criticaram essa situação, foram eles mesmos que colocou o clube nela. Então não tem moral para falar sobre isso. Então eu vou trazer agora para que você, torcedor, acompanhe todo esse procedimento. Mandar um abraço aqui a alguns amigos tricolor. O meu amigo Mancuso, lá de Bezerros. Um abraço, Mancuso. Tamo junto. Do bloco Triloucura. Todo carnaval está saindo. Mandar um abraço também para o seu Zé Ricardo, que se encontra doente nesse momento, né? Um senhor com 88 anos, mas que também torce para o Santa Cruz. Meu amigo Dedinho também, lá, todos eles lá em Bezerros, né? E comenta de onde vocês estão acompanhando nosso trabalho, galera, para que a gente possa mandar um alô. Eu vou anotar aqui alguns nomes, né, do que eu for vendo, para no decorrer dos vídeos eu estar mandando um abraço para vocês. É muito importante que a gente tenha essa reciprocidade, né, da comunicação. Então, torcedor, muito obrigado. Acompanhe aí a fala do presidente Bruno Rodrigues. Ele vai falar tudo sobre os acontecimentos da SAF, tá bom? Valeu, galera. Fica com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! Santa Cruz, na Série D, vamos falar de futebol brasileiro. A Série D é prejuízo completo total. A Série C também. A Série B e Série A rentabiliza. Mas veja, na Série D, talvez o Santa Cruz não tenha um prejuízo por conta da sua imensa torcida. Porque, você tem ideia, hoje oficialmente, saiu os números da média de público. O Santa Cruz é a 9ª média de público de todas as séries do Brasil. Na Série D é disparada. Eu acho que nós temos, de média, mais de 25 mil, o segundo tem 5 mil. Então, assim, a Série D é uma tragédia. A Série C também ruim. O que é que eu fiz ver aos investidores? Não tem outro caminho a não ser ascender a Série A, para você rentabilizar seu recurso. Se você está investindo no clube, o investidor quer ganhar dinheiro. Então você tem que investir. Por isso que a gente fez um patamar mínimo de investimentos, para não deixar isso solto. Isso é um número mínimo, mas acho que isso vai, inclusive, elevar, porque, como eu acabei de dizer, os investidores sabem que tem que aportar um recurso para poder ter um elenco mais forte. Você é do ramo de futebol, sabe como funciona. Não adianta, você joga com um time que tem uma folha de 100 milhões e outro que tem uma folha de 5 milhões, vai jogar 20 vezes. Vai ser 19-1. 19-1. 19-1. Ou talvez até 20-0, né? Até 20-0. Funciona assim. Não adianta romantismo. Então, assim, a gente fez esses números balizados em estudos técnicos, né? Foram a 4 mãos, mas é evidente que a gente deu uma calibragem para cima, e isso nos dá o conforto de saber que o Santa Cruz vai ter um aporte mínimo que nunca teve, né? A gente sempre, infelizmente, nas últimas décadas, era vendendo o almoço para comprar a janta, infelizmente. E agora nós vamos ter uma tranquilidade de ter um time, um futebol forte, profissional, né? Com investimento na base muito mais forte, muito mais profissional, inclusive com um projeto, depois eu vou aqui, no outro momento, desenhar para vocês sobre o nosso projeto de base. Vai ser um projeto muito amplo, muito bacana, tá? Que a gente vai voltar a resgatar aqueles grandes atletas que nós sempre tivemos no clube. Me diga a questão do estádio, voltar agora para a parte do patrimônio. Estádio do Arruda, anteriormente, lá atrás, o senhor não queria colocar o estádio do Arruda nesse processo da SAF. Mas há informações que seria cedido à SAF. Qual é a verdadeira história? O estádio do Arruda é cedido? É uma cessão? Como é que vai ser? Veja, a SAF, é uma lei recente de 2021, você tem vários modelos.
tanto inclusive em percentual, 90-10, 80-20, como também no modelo se entra ou não patrimônio. Veja, a nossa experiência, e depois de muitas idas e vindas, a gente não conseguiria fazer a gente não conseguiria um investimento de R$1 bilhão sem colocar o Estádio do Arruda na negociação. O Estádio do Arruda hoje é um prejuízo enorme para todos nós, porque, como eu lhe dizia, é um estádio muito grande, muito antigo, que precisa de investimentos enormes financeiros, ok? Não se tem essa possibilidade há décadas. Na hora que você faz uma negociação de que o investidor vai ter um valor mínimo também a ser aportado lá, a ideia não é transformar aquilo numa arena, a ideia é fazer o seguinte, nem derrubar, muito pelo contrário. Aquilo é um ícone, aquilo é um símbolo do Santa Cruz. É ter um investimento, Um retrofit? um retrofit, que seja feito, né, parcialmente, ou seja, não vai fechar 100% do estádio para fazer toda a reforma, a gente vai fazer parcial para poder rentabilizar. Para quê? Para que o próprio investidor e o Santa Cruz rentabilizem também o recurso. É fazer um estádio com um limite de 60 mil pessoas, um estádio moderno, né, de primeiro mundo, né, com camarotes, cadeiras, ou seja, tudo que for de mais moderno no estádio de futebol nós teremos no Arruda, com uma limitação de 60 mil. Né? Tem inclusive projetistas e arquitetos renomados internacionais que estão vindo para cá fazer esse projeto. Vai ser uma coisa que vai ser muito boa para o Santa Cruz, porque a gente vai fazer, além de futebol, vai ter também outras finalidades. Quem conhece alguns estádios, como o Allianz Parque, que é um ícone no Brasil, eu fui várias vezes, o Allianz Parque é um sucesso absoluto. É evidente que tem a renda média paulista que é muito maior, mas independente disso, lá eles criaram um modelo para rentabilizar o equipamento. Então você tem escritórios, tem lanchonetes, restaurantes, boate, né, o futebol e também shows. Então, aquilo ali, no final do ano, aquele equipamento gera uma receita extraordinária. Né? Então, é isso que a gente quer fazer no Santa Cruz, que o Estádio do Arruda gere uma receita e que o Santa Cruz vai ter 10% disso. E, evidentemente... Ele passa para a SAF, mas o Santa Cruz tem uns 10%. Os 10%, lembrando... De qualquer arrecadação, de qualquer coisa que acontecer lá dentro. Lembrando que nós temos as amarras, né? Certo. Aquilo não tem... Está tudo no contrato. Qualquer movimento que for feito pela SAF, o clube tem que autorizar. Tá? E não tem aquela... não, vamos derrubar para fazer prédio, derrubar para fazer outra finalidade. Não. A finalidade única do Estádio do Arruda está em contrato. É o Estádio do Arruda.